Olá, estamos começando mais um programa, mais um Docton Entrevista pela Docton TV e também pela internet. O entrevistado de hoje é Flávio Anselmo, ele que é jornalista esportivo, e eu tenho a honra, o prazer em recebê-lo novamente aqui nos estúdios da Docton TV. Já está recuperado e nós vamos mostrar a você, nosso telespectador. Obrigado, Flávio, pela sua participação. Seja muito bem-vindo novamente à Docton Entrevista. Eu tenho que agradecer, né? Eu tenho que agradecer a você, porque já não é a primeira vez que eu venho aqui e a gente sente realmente que essa volta minha agora à origem, entendeu? Depois da longa recuperação que eu tive, demorada recuperação que eu tive, que essa volta é uma bênção que eu estou recebendo. Porque o que Caratinga fez por mim, enquanto eu estava hospitalizado, foi um negócio impressionante. Aí eu me lembrava sempre de uma palavra que o Ziraldo disse uma vez no almoço. Ele falou: Caratinga é uma coisa tão importante que o caratinguense pode comprar qualquer tipo de briga porque ele vai ter uma cidade atrás dele para sustentá-lo. E eu comprei essa briga aí, depois de um tombo, eu brigando contra a morte. Porque eu fiquei um ano naquele negócio, vou sobreviver, não vou sobreviver e tal. Aqueles que me atenderam em primeiro momento, no primeiro momento, e o médico até que abriu minha cabeça, eu tive fazendo uma revisão com ele agora, ele me disse: rapaz, quem te viu e quem te vê, né? Então é isso, eu acho que a gente tem mais é que agradecer. Eu, se pudesse, eu sairia ajoelhado aqui, atravessando isso tudo, o Caratinga todo, até chegar lá em cima. Verdade. Em junho de 2015, né, exatamente este mês, faz um ano que Flávio Anselmo se acidentou na cidade de Inhapim. Ele estava fazendo, né, iria fazer uma sessão de autógrafos naquela cidade e acabou se acidentando. Muitos dos nossos telespectadores acompanhou, né, pelas redes sociais, através da sua filha, da Juliana, que sempre nos tranquilizava com boas notícias suas de recuperação, pedidos de orações. E o povo caratinguense, é isso que o senhor disse, sempre abraça o filho querido, né? O senhor sentiu abraçado em todo momento? Senti abraçado, e a Juliana, ou os meus filhos, né, o Alexandre e o Flavinho, iam todo dia para mim aquela relação de mensagens. Eu fazia questão, eles chegavam lá: pô, pai, hoje está cheio aqui. Eu falei: então, lê para mim, eu quero que vocês leiam. Aí eles liam e aquilo ia me levantando, sabe? Eu me senti já no chão. Eu estava virando cinza, porque eu ficava, eu não conseguia dormir direito, porque era a noite inteira girando, gente levando máquina para fazer exame, não sei o quê. E aí a gente dormia muito mal, acordava cedo. O consolo era esse abraço que eu recebia. Não só o consolo da minha família, da minha mulher, dos meus filhos, que foi uma coisa assim, fantástica, mas essa levantada que eu tive dos meus amigos de Belo Horizonte, os jornalistas lá, a imprensa, os veículos todos falando a respeito, dizendo que eu estava quase recuperando, eu estava me recuperando, aquelas coisas todas. E aquilo me deu uma força muito grande, foi muito bom. E retornou para Caratinga, sua cidade, muito bem acolhido e fazendo lançamentos. Ele já chega aqui em Caratinga, não consegue ficar parado. Ele tem sempre que se movimentar, né, Flávio? E você trouxe essa linda obra aqui pra gente, A Ordem. A Ordem. A Ordem, se não me engano, você já estava escrevendo um material, acho que era até com outro título, que seria lançado, mas após o seu acidente, parece que houve uma mudança aí radical, né? Conta para nós essa história. Acho que você tem uma visão, uma intuição bem feminina, né? Que é um negócio que me atrai, assim, porque você antecipa os fatos. Isso é muito importante numa repórter, numa apresentadora. Obrigada. Esse livro eu escrevi em 2 capítulos enormes, 2 contos, melhor dizendo. Era o Internato e A Ordem.
durante a minha fase no hospital, eu não estava conversando mesmo e tal, eu ficava escrevendo. Eu enchi não sei quantos cadernos lá de poemas e outras coisas tantas, contos, eu escrevia os continhos pequenos, à mão mesmo. Depois levaram meu computador para lá e eu montei praticamente um escritório lá dentro. Dentro do hospital? Dentro do hospital. Aí eu levantava com dificuldade, sentava lá num birozinho e escrevia. E aí eu peguei e resolvi juntar os dois livros. Porque o internato foi aonde que eu estudei, em Pará de Minas. Eu estudei lá há 3 anos. E era um ginásio administrado por freis holandeses e franciscanos. Então eu juntei, encaixou direitinho. Eu só fiz uma ponte ligando a primeira passagem com a segunda. E foi uma ponte de ficção, porque o livro ele tem um pouco da história pesquisada por mim de São Francisco de Assis, onde ele nasceu, como surgiu a ordem criada por ele, e depois eu faço uma ficção de um possível cisma que tem havido lá dentro, e foram criadas 2 correntes, os conventuais e os espirituais. E aí eles brigavam entre si para assumir o poder, porque naquela época a Igreja Católica mandava no mundo, né? Ela tinha o Papa mandava em tudo, o Papa nomeava rei, tirava rei, botava tudo. Então todo mundo queria ficar ali na Igreja Católica como bispo, como não sei o quê, e os caras passavam por nada, eram nomeados, sabe? Aí eu fui contando essa história. Então o livro ali, eu brinco até dizendo o seguinte: cuidado, que esse livro é proibido para menor de 60 anos. Assusta. E aí eu crio e conto a história de um garoto que foi criado por uma instituição que surgiu desse cisma, que eu botei o nome de Cabala. E ela era uma entidade muito violenta, brava, matava, fazia tudo de ruim que pudesse acontecer. E pegava os meninos que nasciam ali, bastardos, aquelas coisas todas, né, e educando o menino para ser alguma coisa da Cabala. E a Cabala queria fazer com que um menino desse, com o melhor QI, chegasse, assentasse na cadeira papal. Uau, aí eu vou tocando e crio uma personagem que chega lá. E esse personagem, ela tem um amigo jornalista, entendeu? Esportivo. Quem será? E ele é que recebe todo o material que esse menino tem, porque esse menino desvirtua. Ele não segue o caminho da Cabala, ele segue um caminho da consciência dele, que era uma consciência boa. Olha, perfeito. Aí ele vai recebendo todo o material, denunciando aquelas coisas dos subterrâneos da igreja, as maldades. Aí eu trago a Cabala para o Brasil, trago a ordem para o Brasil, e aqui eles participam de todos os movimentos no Brasil. Movimento de revolução e tal, aquele lado do Conselheiro, lado Farroupilha, aquelas coisas todas. Entendeu? Então ficou interessante. Bacana. Só não vamos falar muito, né, Flávio? Porque senão Então nosso telespectador não vai ter o prestígio, né, o prazer de ter acesso à obra, à ordem, mas já deu uma curiosidade imensa, né? Então nós vamos continuar este bate-papo daqui a pouquinho, após o intervalo. Eu espero por você, não saia daí. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista, conversando com o nosso jornalista caratinguense, Flávio Anselmo. Como eu disse no primeiro bloco, com certeza é uma honra, um prazer para mim, né, como jornalista, e a você, nosso telespectador, de vê-lo aqui de novo, recuperado, está bem, de volta à cidade das Palmeiras, lançando livros, autografando. E no primeiro bloco falamos sobre a nova obra dele, A Ordem, né, tem muita história bacana aí envolvendo religião, e essa é a minha pergunta. Flávio, você é religioso? Bom, eu me tornei
eu era meio agnóstico. Ou meio agnóstico não existe, agnóstico. Meio não existe. E depois dessa fase que eu vivi agora, eu passei a acreditar em muita coisa que eu tinha dúvidas sobre ela. Se você me permite, eu gostaria de contar uma historinha rápida, claro, desse favor. período. Vou contar aqui, todo mundo que está acompanhando a gente, alguns podem duvidar, e o meu receio era exatamente esse, que as pessoas que ouvissem essa história falassem assim, é visão, ele teve visão, ele estava sedado, cheio de remédio e tudo mais e tal. Mas eu ainda estava na UTI, em coma, fiquei 45 dias em coma, quando eu me vi saindo do meu corpo. Meu corpo lá deitado, eu saí. E fui subindo. Aí eu olhei, cheguei num muro lindo, todo colorido, várias cores, parecendo um arco-íris. E lá tinha um portão enorme, e eu já tinha visto esse muro antes, bem antes, quando eu operei o coração. Eu também tive um problema sério naquela época. Aí eu olhei, o muro está todo, mas tinha um portão, da vez passada não tinha. Um portão, aí chegou talvez um anjo e fez sinal para mim, para eu acompanhá-lo. Aí eu fui, entrei, isso corre muito rápido, né? Eu entrei, cheguei lá, vi aquela quantidade enorme de gente, toda vestida de branco, num lugar maravilhoso, lindo, sabe, que eu acredito seja o paraíso. E em primeiro plano, meu pai e minha mãe, já falecidos. Olha. Os meus dois irmãos, o Zito e o Neném, que faleceram também. A minha sogra, meu sogro, o irmão da minha mulher, da Neuza, o Sebastião, que morreu também o ano passado. E vi um monte, minhas tias, tudo que já faleceram. Aí eu fiquei alegre, fui na direção da minha mãe e do meu pai, que meu pai estava lá, né, do jeitão dele, com uma roupa que a gente brincava com isso, só ia ficar com esse terno o resto da vida. Aí minha mãe falou assim, não, meu filho, não vem, não precisa, não, pode voltar. Porque você não chegou a sua hora ainda. Você, quando chegar a sua hora, você será chamado. Deus vai te chamar. Então não chegou a sua hora, não pode voltar. Aí eu voltei. Voltei, quando eu entrei no meu corpo, me vi entrando no meu corpo, calculo que tenha durado 3 minutos após eu acordei. E estava em coma? Estava em coma. Gente. Acordei. Aí eu fiquei assim, mas isso deve ser visão, ou sonho, eu sonhei essas coisas e tal. Mas aí a Juliana, minha filha, levou para mim um livro de um médico americano, neurologista, que sofreu um problema muito sério de saúde e que ficou em coma também. E ele passou pela mesma coisa. Então ele descreve o mesmo sentimento que ele teve. Aí eu comecei a receber uma série de notificações de pessoas amigas que diziam, eu já tive, fiquei sabendo que o fulano tal teve isso, eu já tive um negócio mais ou menos parecido, e foi aquela quantidade de gente. Aí eu falei, então não sonhei não. Tem uma verdade aí. Tem uma verdade nisso aí. Acho que... Aí eu falei, eu vou falar, não adianta eu ficar escondendo isso e tal, com medo. algo muito forte, eu creio, né? Não é. Não posso ficar escondendo. Então, contei para todo mundo. Pronto, falou e tá certo. Quem sabe o senhor também não vai poder ajudar muitas pessoas que estão até mesmo conturbada, né? Em saber, em ouvir algum parente que comentam isso e que fazem, né, observações aos parentes que passaram por este momento também. Não é loucura, é um momento que acontece de fato. É uma ajuda, né, Flávio? Quem sabe as pessoas podem ver por este lado também. Como ajuda, que aconteceu com você e acontece com tantas outras pessoas também. Isso, e a verdade é que esse negócio, esse acontecimento, ele me deu uma força íntima muito grande, entendeu? E passei a acreditar mais nas palavras de incentivo que eu estava recebendo, nas palavras, na palavra de Deus. Eu comecei a ler os livros, inclusive livros de espíritas e tudo mais,
comecei a entender que religião é uma coisa só. Uma coisa não é uma força de expressão, é um sentimento só, para ficar melhor colocado. E aí passei a entender por que a gente tem que ter um pouco de religiosidade. Um pouco, basta talvez, mas que você ore, momento ideal, que você estimule o seu espírito a receber os bons fluidos e aí sua vida será outra, completamente diferente. Maravilha, fica aí a dica. E nós vamos continuar este bate-papo daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco. Vamos saber de novos projetos, já tem, né, a obra do Flávio Anselmo, A Ordem, mas a gente quer continuar batendo um papo. Então é rapidinho, daqui a pouco, eu espero por você, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Doctor Entrevista. Estamos encerrando o bate-papo de hoje com o Flávio Anselmo, mas eu tenho certeza que ele sempre estará por Caratinga e quando estiver, passará aqui na Doctor Entrevista para continuar batendo um papo, falando dos seus projetos, ações. Eu queria que você falasse, Flávio, no último bloco, a importância desta obra para você e para o nosso telespectador, né? Que sente a vontade de ter uma obra como essa, A Ordem, fala sobre religião, né? Fala sobre religião e que você finalizou após passar por este processo, né, em que esteve internado, em coma, né, no hospital. Tem o quê? Qual que é o conteúdo deste livro, Flávio? Tem alguma forma de ajuda ou uma orientação ao nosso telespectador? Esse livro, em primeiro lugar, ele representa a minha sobrevida. Porque eu estava lá encostado, 5 anos que eu tinha escrito esse livro. E eu estava com receio de publicar e as pessoas não entenderam muito, porque esse negócio parece que é um livro religioso, depois o sujeito começa a ler, vai achar que eu estou atacando a igreja. E eu faço um registro histórico. Aí, como é um registro histórico, eu não mudo nada porque não se deve mudar a história. Mas eu faço uma ficção que eu imaginava passando por essa história para sair até lá em cima. Então, 90% dele são de ficção. E alguns 10% ou coisa parecida, uma pesquisa que eu fiz sobre a vida de São Francisco de Assis. O livro, eu acho que ele vai orientar bem aqueles que eu procurei chegar até eles, no sentido de que é importante que as pessoas tenham o mínimo de religiosidade. E o objetivo traçado é sempre importante também. Serve, eu, por exemplo, posso falar que eu tenho 60 anos de jornalismo, entendeu? Então, eu sempre objetivei alcançar alguma coisa. Desde quando eu estava aqui em Caratinga, eu era garoto, 17 anos, aqui, eu ia jogar botão, essas coisas assim, eu ficava narrando. Então, meu sonho era ser narrador. Eu falei, vou ser narrador em Belo Horizonte. E fui para lá e falei, cidade, eu vou te conquistar. Quer dizer, eu fiz aquele objetivo e cheguei. Passei por todos os grandes veículos de comunicação do Brasil, Bandeirantes, onde eu fiquei 17 anos, Rádio Guarani, TV Itacolomi, Record, atualmente eu estava na Horizonte, fiquei lá 5 anos na TV Horizonte, Manchete. Então eu passei por todas elas, todos os grandes jornais, estive em programas de rede, em vários programas de rede. Então, esse negócio para mim esse objetivo é uma coisa que eu sempre tentei passar para quem está começando a carreira e para quem também vai ler os meus livros. Agora, eu tenho um agradecimento, porque não era um objetivo meu, mas a cidade me acolhe tão bem. A cidade tem uma mania de dizer que eu sou filho ilustre. Filho ilustre é Ziraldo, Guinaldo Timóteo, né? Rui Castro, apesar do Rui não gostar.
mas é Rui Castro e tudo mais. Hélio, o irmão de Ziraldo, que é um artista também fenomenal. Tem, aliás, a orelha que é dele. É dele. Ele escreve para mim. Mas aqui, Caratinga, por exemplo, eu nunca tive um carinho tão grande quanto que eu tive da Docton. Entendeu? Do Cláudio Leitão, do Pedro, do como é que chama? O professor Américo, entendeu? Do Vinícius. Por quê? Eles criaram para mim um memorial. Você vê, memorial é coisa para artista, entendeu? Para escritor famoso. Eu sou uma pessoa que se diverte escrevendo, tem um hobby escrevendo, perdão, e também gosto disso. Mas eu chego aqui, eles fazem aquela coisa bonita lá no casarão e tudo mais. Então eu fiquei encantado, eu falei, gente, mas que cidade, né? Eu nasci aqui em 1943, ali na Rua Raul Soares, que antigamente era chamada Rua das Flores, que eu preferia que fosse Rua das Flores do que Rua Raul Soares, né? Mas tudo bem. Então, eu sou encantado com isso. E todas as vezes que eu puder, eu quero estar aqui. A Juliana quer que eu mude para cá. Pois é, o convite já foi feito pela filha, então como que vai recusar? Então... Já tem o memorial, todo mundo te acolhe, a sua família aqui, não sei se tem como fugir muito. Inclusive, estávamos conversando nos bastidores, né, sobre a importância das redes sociais, da internet, e você tem um blog, né, na internet. Queria que você falasse um pouquinho sobre o blog, já que as pessoas podem te acompanhar através deste canal. Eu, antes de ter o blog, eu tinha a minha coluna publicada na internet e eu tinha 4.000 assinantes. Eu mantive os 4.000, lancei o blog, entrei no Twitter e tudo mais. Mas, na realidade, eu estava na televisão ainda, mas não estava, eu estava incomodado, porque eu tenho um estudo sobre isso. Eu acho que televisão, primeiro, é o seguinte, é para gente bonita. Entendeu? Então, hoje a televisão é para gente nova e bonita, é para você. Entendeu? Você que tem que ser apresentador. Eu não, eu já estou lá nos rincões, então vou escrever. Vou falar, já estou com problema ainda de garganta, vou falar. E rádio, por exemplo, que eu trabalhei também em todas as rádios, cobri 4 Copas do Mundo em função de rádio. Eu falei, você quer saber da coisa? Eu vou mexer com isso, mas não. Chega, vou escrever. Eu fico sentado lá no meu gabinete, lá na minha sala lá de computador, escrevo, depois pesquiso e falo. É um negócio extremamente inteligente e bacana, né? Verdade. É uma grande invenção. E eu, graças a Deus, passei pela era do rádio, passei pela era da televisão e agora pela internet. E a caída do Muro de Berlim também. Ô Flávio, nosso tempo é curtinho, eu tenho que me despedir de você, mas eu espero que retorne outras vezes aqui no Bloco da Entrevista. Claro. Muito obrigada, e você é sim, o senhor é sim um filho ilustre aqui da nossa cidade. Muito obrigado. Muito bom recebê-lo. E nós vamos continuar, né, com mais bate-papo nos próximos programas, e a entrevista completa você terá acesso pela nossa página do Facebook da Docton TV. Até mais!